E aí, vamos resolver aqui agora uma questão de trigonometria. Vou colocar na tela para a gente ler. O círculo na figura representa, no sistema de coordenadas cartesianas, uma pista onde uma pessoa P costuma correr, visando os benefícios à saúde que essa prática traz. Aí tem aí a figura pra gente. Um determinado dia, P parte do ponto representado por A, 120, e 0, de onde começa a correr no sentido anti-horário, mantendo uma velocidade de 4 metros por segundo. Considerando esse π igual a 3, pode-se afirmar que após 32 minutos de corrida, P estará no ponto de coordenadas x, y, tais que... Aí dá umas alternativas relacionando y e x. Beleza. Então, olha só. Coloquei aqui a imagem parecida com a da tela. E essa questão, ela exige bastante informação, tá? Então tem várias maneiras de se começar ela. Eu vou começar ela falando a respeito dos valores de x e y de acordo com o ângulo, tá? Então aqui, ó, que é o raio pra gente, né? E aqui eu vou chamar de φ, que é o ângulo. Então repara uma coisa, eu vou fechar aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Então, ângulo reto aqui, ou seja, uma projeção ortogonal. Isso aqui é o valor de x, ou seja, esse comprimento mede x. E aqui, ó, se você pegar paralelo, você vai ver que isso aqui é y. Então, esse tamanho aqui pra gente vai ser esse tamanho aqui que é y. Então, olha só, a gente sabe que o cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que nesse caso é o x, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o R. Então, daqui a gente tem que x é igual a R vezes o cosseno de φ. Agora vamos ver o seno. O seno desse ângulo φ vai ser igual a y sobre a hipotenusa, que é R. Daqui a gente tira que y é igual a R vezes o seno de φ, tá bom? Tá bom. Vamos deixar isso aqui, que daqui a pouco a gente vai usar essa informação. Agora vamos para os dados do problema. Fala que o cara ele parte de um ponto A e que esse ponto A tem essas coordenadas, 120 e 0. O que esse 120 e 0 está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o raio nesse lugar, né, que ele tá, mede 120 metros, tá bom? Porque aqui, ó, é 120 para x e 0 para y, ou seja, ele está sobre o eixo x. Então, daqui, essa é a informação que a gente tem, que o raio é igual a 120 metros nessa praça. Aí depois ele fala assim, olha, ele foi no sentido anti-horário, né? Então ele está indo nesse sentido aqui, sentido anti-horário. E a velocidade que ele desenvolve é de 4 metros por segundo e ele anda por um tempo de 32 minutos. Aí ele pergunta aonde esse cara vai parar, qual que é a relação de x e y. Então ele vai andar aqui, né, vai parar em algum lugar dessa circunferência, por exemplo aqui, e a gente vai ver qual que é a relação de x e y. Óbvio que a gente vai usar isso daqui. Então, olha só, eu quero saber qual que é a distância que ele andou, né, para saber se ele deu uma volta, duas, três, não deu nenhuma, deu 1,5 e por aí vai. Então, para eu calcular a distância dele, como é que eu faço? Eu vou usar essa informação, 4 metros por segundo. Então, olha só, 4 metros por segundo, o que ele está te falando? Você não precisa saber nenhuma fórmula de física. Ele está te falando é o seguinte, a cada segundo ele anda 4 metros. Então, obviamente, 1 segundo, 4 metros. 2 segundos, 8 metros. Você entendeu, né? Etc. Olha só, 1 segundo é 1 vezes 4, 4. 2 segundos, 2 vezes 4, 8. Ou seja, a gente vai multiplicar o tempo pela velocidade. Então, a distância que a pessoa andou vai ser igual ao tempo que ela andou vezes a velocidade que ela estava andando. Só que a gente precisa desse tempo em segundos, né? Então eu vou fazer 32 vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos, vezes 4. Daí a gente tem que a distância que ele andou foi de 7.680 metros. Destaca essa informação, por quê? Porque você vai precisar dela, óbvio. Eu vou usar marca-texto porque eu quero, você não pode, você vai fazer prova, então você dá um jeito de marcar aí com uma caneta. Então essa é a distância que o sujeito percorreu, que a pessoa percorreu. Agora, pra gente saber se ele deu uma volta, duas, três, não deu nenhuma, deu 1,5, deu 10,5, a gente precisa descobrir o comprimento da circunferência, porque isso aqui é a distância linear dele, né? Então a gente vai ver qual que é essa distância aqui, né? Pra sair desse ponto e dar a volta e chegar nele de novo. Pra isso, o que você vai usar? Você vai usar a fórmula de comprimento de uma circunferência, que é comprimento é igual a 2π vezes o raio. Ele falou que o π é para você considerar igual a 3. Vou colocar aqui, ó, π igual a 3. Então aqui vai ser 3 e o raio a gente viu que é 120. Daí você vai tirar aqui o comprimento da circunferência é igual a 720 metros. Destaca também. Bem, agora para a gente saber quantas voltas ele deu,
a gente vai pegar esse e dividir por esse. Não te aconselho a cortar os zeros, tá? Porque a gente vai precisar do resto certinho. Como assim? Você vai entender, ó. 7.680, eu vou dividir por 720. Então eu vou pegar 768, vai dar 1. 1 vezes 720, 720. Subtraindo vai dar 48. Desce o zero, aqui vai dar 0. 0 vezes 720 vai dar 0. E o resto vai ser os 480. Então o que está dizendo essa conta é o seguinte: vai rolar 10 voltas, mais 480 metros, tá bom? Então quer dizer que ele vai dar 10 voltas e vai sair daqui e vai andar mais 480 metros. Agora a questão é aonde que essa pessoa vai parar aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar o ângulo com a distância que a pessoa percorre, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Repara uma coisa, se ele andar 90 graus, ele vai vir parar aqui. Se ele andar 180, ele vai vir parar aqui, que é o dobro, tá? Por que é o dobro? Eu já deixei um desenho aqui no esquema para eu poder te mostrar o seguinte. Esse comprimento dessa circunferência toda é 720, certo? Então quer dizer que se eu dividir isso por 4, eu vou ter esse tamanho, esse e esse, que são iguais. E você vai chegar que esses comprimentos são de 180 metros cada um. Então aqui é 180, aqui também, aqui também, aqui também. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma regra de 3, tá? Uma regra de 3 como? Eu sei que, por exemplo, se ele andar 180, né, que é esse tamanho aqui que eu falei, então 180 metros está para um ângulo de 90 graus. Agora, para ele andar os 480 metros, eu vou estar para um ângulo φ. Tá bom? Então, quando você resolver essa regra de 3 aqui, que ela é direta, você vai chegar aqui, esse ângulo que a gente está procurando é de 240 graus. Destaca, porque você vai precisar também. Beleza. Então, acabou, né? Agora a gente só tem que calcular esses caras aqui e dar um jeito de... tô balançando aqui, foi mal. E dar um jeito de relacionar isso. Então, pegando a informação lá do começo, a gente sabe que x é igual ao raio vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 240 graus. E y é igual a o raio vezes o seno, nossa, que desgraça, 240 graus. Mas não precisa ficar desesperado não, que eu vou te explicar. Tem umas fórmulas de recorrência que a gente usa para poder calcular isso aqui. Eu não consigo guardar, tá? Então eu vou te explicar como você vai fazer. Vai fazer o seguinte, mostrar aqui, ó. A gente quer saber quanto que é o seno de 240 e o cosseno de 240. Vamos pensar o seguinte, 240 é igual a 180 mais 60. Por que eu coloquei 180? Porque 180 é até aqui, ó, né? Você sai daqui, claro, pra gente o sentido positivo é esse, tá? Pensa na frase, os relógios são negativos. Então, esse aqui é o sentido positivo, 180 graus vai dar aqui, só que vai andar mais 60. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó, é 60 graus, hein? Então, repara uma coisa, que esse ângulo aqui, ó, também é 60 graus, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, esse comprimento aqui, ó, ô miséria, fica aí. Esse comprimento aqui, ó, é igual a esse comprimento aqui, ó. Olha só o que eu tô falando, eu não tô falando que esse valor de x é igual a esse valor de x, eu tô te falando que esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, se aqui é cosseno de 60, aqui é menos cosseno de 60, pegou? Então, esse x aqui pra gente vai ser 120 vezes menos o cosseno de 60, tá? Agora vamos ver o seno. Esse comprimento aqui, ó, que seria o seno, esse, ó, isso é o seno de 60. Então, esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui, né? Só que ele está para baixo, negativo. Então, a gente tem que seno de 240 é igual a menos seno de 60. Então, aqui a gente vai ter que o y... Nossa, olha o que eu fiz, velho. Foi mal. 120 vezes menos o seno de 60. Então, aqui a gente tem 120 menos 120 vezes... Quanto que é o cosseno de 60? Meio, não é isso? Vou colocar assim, meio. Então, o x vai ser igual a menos 60. Tá bom? Destaca. Não precisa essa papagaiada toda não, tá? E o y? Y vai ser igual a menos 120 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o y vai ser igual a menos 60 sobre raiz de 3. Destaca. Então, eu vou fazer y sobre x. Então, y sobre x é igual a isso dividido por isso. Ou viajei aqui, que é vezes, né? 60 vezes... obrigado. 60 vezes raiz de 3. Então aqui, tá errado isso aqui.
Então, 60 vezes raiz de 3, menos 60 vezes raiz de 3 sobre menos 60. Então, aqui corta, né? Então, vai ficar igual a raiz de 3. Então, a gente tem que y sobre x é igual a raiz de 3. Então, ó, y... Nossa, tá uma bosta aqui, mano. Y... um pouquinho, tá? Y sobre x é igual a raiz de 3. Vou passar o x multiplicando, vou ficar com y igual a raiz de 3 vezes x. Que pra gente tá dando a letra D de Dinamarca.